Neste 15º domingo do tempo ordinário, a liturgia nos coloca diante de uma das páginas mais conhecidas do Evangelho, chamada Parábola do Semeador, que está em Mateus capítulo 13, do versículo 1 a 23. Na verdade, a parábola vai do versículo 1 ao 9, mas o próprio Jesus faz uma explicação da parábola. Então é útil também para nós lermos, se possível, o texto por completo. Mas eu gostaria de iniciar com a primeira leitura deste domingo. É Isaías capítulo 55, versículos de 10 a 11. Essa primeira leitura, na verdade, ela vai nos ajudar a dar uma chave de leitura para lermos o Evangelho. Ouçamos o que diz o profeta Isaías. Isto diz o Senhor: assim como a chuva e a neve descem do céu, para lá não voltam mais, mas vêm irrigar, fecundar a terra, fazê-la germinar, dar semente para o plantio e para a alimentação, assim a palavra que sair de minha boca não voltará para mim vazia, antes realizará tudo o que for de minha vontade e produzirá os efeitos que pretendi ao enviar. O profeta aqui coloca a força dessa profecia na eficácia da palavra que é semeada e que não voltará sem dar o seu fruto. Portanto, aqui nós encontramos já os temas que retornam no Evangelho da parábola assim chamada do semeador. Na parábola do Evangelho, Jesus disse: o semeador saiu para semear, e enquanto semeava, algumas sementes caíram à beira do caminho, os pássaros vieram e as comeram. Outras caíram em terreno pedregoso, onde não havia muita terra. As sementes logo brotaram porque a terra não era profunda, mas quando o sol apareceu, as plantas ficaram queimadas e secaram porque não tinham raiz. Outras sementes caíram no meio de espinhos. Os espinhos cresceram e sufocaram as plantas. Outras sementes, porém, caíram em terra boa e produziram à base de 100, 60 e 30 frutos por semente. Quem tem ouvidos, ouça. Em seguida, os discípulos se aproximam e perguntam a Jesus: por que falas em parábolas? Por que não falas abertamente? E Jesus dá uma resposta um pouco misteriosa, dizendo: eu lhes falo em parábolas porque olhando não veem, ouvindo não escutam, nem compreendem. Deste modo se cumpre neles a profecia de Isaías: havereis de ouvir sem nada entender, havereis de olhar sem nada ver, porque o coração desse povo tornou-se insensível. Ouviram com má vontade, fecharam seus olhos, para não ver com os olhos, nem ouvir com os ouvidos, e nem compreender com o coração. Depois de dizer essa palavra enigmática, Jesus pronuncia uma bem-aventurança. Felizes sois vós, porque vossos olhos veem e vossos ouvidos ouvem. Em verdade vos digo, muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram, e desejaram ouvir o que ouvis e não ouviram. Qual é a mensagem que nós tiramos desses ensinamentos? Eu acredito que o primeiro ensinamento é
a gratuidade e a abundância da semeadura. Esse semeador parece, inclusive, um pouco irresponsável, vai jogando semente por tudo quanto é terreno, sem se importar se a terra é boa, se tem espinhos, se os pássaros vão passar por ali. Para ele, a única coisa que importa é semear. Depois, na explicação, vai ser dito que esse semeador é o Senhor e aquilo que ele semeia é a palavra. Então, poderíamos entender que o importante é anunciar a palavra e anunciar com vontade, com ânimo, com generosidade, sem muitas medidas estreitas. Essa pessoa não, aqui nesse lugar não, ficar muito escolhendo, não, saia, semeie, fale e deixe as coisas acontecer. Eu acredito que esse é um ensinamento. Depois, se nós nos colocarmos dentro do ambiente daquele tempo, apesar de todos esses fracassos, a semente à beira do caminho, a pouca terra, os pássaros, os espinhos, o resultado colhido era extremamente abundante. Quando fala que o resultado foi 100, 60 e 30 frutos por semente. Isso era uma colheita espantosa, inesperada, muito além do normal daquele tempo. Portanto, para quem compreende isso, essa parábola fala que a palavra, apesar de todas as coisas que poderiam atrapalhar, ela dá o seu fruto, e é um fruto muito generoso. O segundo ponto que eu gostaria de chamar a atenção é para aquela parte que eu dizia um pouco enigmática, que fala que Jesus fala, mas as pessoas não compreendem. E ele fala em parábolas dessa forma. E ele mesmo, se vocês prestarem atenção, ele diz o porquê. Por que as pessoas não conseguem compreender a palavra? E a palavra é sua própria pessoa, ele é o Verbo encarnado. Por causa da má disposição do coração delas. Coração fechado, um coração que não ama, um coração que não espera, que não busca, não vai entender a mensagem de Jesus. E assim aconteceu na sua vida. Mas ele se alegra e diz: vocês são felizes, porque vós sabeis enxergar e compreender os mistérios do reino de Deus. Vamos então, caros irmãos e irmãs, viver esse domingo refletindo e rezando sobre essa liturgia. A palavra que é semeada na terra como a chuva que desce e não volta sem antes produzir fruto. O Senhor que vai passando e semeando e nos convida a fazer o mesmo gesto. E não é o terreno que determina. Mesmo que alguns terrenos não frutifiquem, mas o Senhor encontrará e nós também encontraremos corações, terras boas, que acolherão essa semente da palavra e cuidarão dela e a farão frutificar. Pedir ao Senhor então que Ele nos abençoe nesse domingo, a nós e nossas famílias. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.